Será que o verdadeiro ensinamento do Criador está sendo pregado? Ou estamos sendo enganados com relação a tudo isso? Será que fomos enganados? Vamos, através de fatos históricos e pela luz da palavra, descobrir a verdade e revelar o engano. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. O que é doutrina? Doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político e religioso. Doutrina também pode ser uma fonte do direito. Doutrina está sempre relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino, e pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, opinião de pessoas conhecidas, ensinamentos, textos de obras. Como sabemos, existem inúmeras religiões no mundo, para todos os gostos e estilos de vida, e cada religião tem suas doutrinas ou ensinamentos. No cristianismo acontece o mesmo, mas qual doutrina devemos seguir segundo as Escrituras? Será que o sistema religioso segue a doutrina que o nosso Salvador nos deixou? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Timóteo 4, versículos 1 e 2. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercita-se na piedade. Timóteo 4, versículos 6 e 7. Como podemos ver, naquele tempo Paulo já alertava Timóteo sobre o desvio do ensino da verdade e a introdução de fábulas de homens, e claramente nos alerta sobre essas coisas. Por isso devemos conhecer as Escrituras e obedecer os ensinos de nosso Salvador, e rejeitar aqueles que falam de coisas fora das Escrituras. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Gálatas 8, verso 3 e 4. O homem tem a tendência de pensar que será salvo pelos seus atos e não pela fé, simplesmente. Isso foi introduzido em nossas mentes pelo sistema religioso, que se mostra manipulador e maligno.
Cada vez que buscamos a verdade, isso se torna claro, e não tem nada a ver com as boas novas de nosso Salvador. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 8 e 9. No sistema religioso, vemos que as pessoas carregam fardos pesados, fardos que não eram para elas carregarem, mas pela sua falta de entendimento e falta de ler as Escrituras, elas são levadas por esses ventos de doutrinas, ensinamentos que só levam à perdição e não à salvação. Nós sabemos que Cristo nos diz que o fardo dele é suave e é leve, e não pesado como o do sistema religioso. Como eu já falei, eu vivia no sistema religioso, andava segundo regras de homens, regras absurdas que, se eu falar aqui, muitos não vão nem acreditar. Hoje está mais liberal, está mais liberadas, as regras ficaram mais suaves no sistema, porque as pessoas começaram a abrir os olhos, mas mesmo assim, muitas e muitas vidas estão sendo enganadas por esse sistema. Muitas vezes, como eu posso ser testemunha disso, as pessoas que ensinam essas coisas não estão fazendo por maldade. Elas muitas vezes nem elas conhecem a verdade, elas não sabem, não conhecem as Escrituras, elas não leem as Escrituras, não conhecem os mandamentos da sã doutrina. Então, o nosso dever é passar a verdade e mostrar através da luz da palavra a verdade, para que elas possam enxergar aquilo que estão fazendo e aquilo que elas deixaram de fazer por andarem segundo a doutrina dos homens. Por isso devemos ficar atentos aos que nos ensinam, e não podemos simplesmente crer no que os outros dizem, sem indagar. Como sempre digo, não fique com aquilo que eu falo. Veja se aquilo que eu estou falando está certo ou errado. Questione sempre, para que a verdade seja mostrada a você, e que através de você a verdade seja revelada ao seu próximo.